Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui no Museu do Engar, uma roda de conversa aqui com os nossos amigos. Tereza representando a direção do Museu do Engar, Gisele representando o educativo do Engar, Luiz Sérgio, nosso curador, Márcia Miller, curadora, Davi Baltar, ele apresentou a última exposição que eu fiz aqui, Luiz Lebarba Agosto. A Tereza representa a Vivian Fava e Gisele, a Flávia Velar. Todo mundo me conhece como um falador, né? E é que eu vou seguindo vários caminhos e no final me distancio do assunto. E hoje eu fiz aqui um roteiro muito bom. As digressões do Luiz Carlos Carvalho, o Lebarba, então, daqui. Começasse esse papo, a Márcia uma vez definiu, quando a gente pensava em fazer a exposição, que não é uma retrospectiva, mas a gente pegou dois momentos assim da minha trajetória e ela falou que a linha é o fio condutor, e do fio condutor leva ao gesto. Então eu queria agradecer a todos que já falei aqui, a Tereza, a Gisele, o Luiz Sérgio, o Davi, a Márcia, o Rod Helcore, que ajuda também a gente. E dedicar essa exposição, que na abertura eu esqueci, à minha mãe, Mercedes de Carvalho e Silva, que sempre me incentivou, me apoiou, patrocinou, aos meus irmãos José Antônio, Sueli e Paulo, e falar que a alma anarquista em mim já se apresentou muito cedo. Desde adolescente eu já questionava muito toda a estrutura, isso aí me deu muito trabalho também, mas foi definindo a minha trajetória como artista. A arte foi a maneira que eu tive, que eu encontrei para me relacionar com a sociedade, com o mundo. Eu comecei a carreira em 1973, fazendo um curso de verão lá no Museu de Arte Moderna do Rio, e tive contato com o Aloysio Carvão, um artista concreto, neoconcreto, e me identifiquei muito com essa linha construtiva, uma linha concreta. E eu vou pontuando um pouco assim para não ficar muito chato e monótono. Aqui em Niterói, eu, Luiz Sérgio, Fernando Borges, Suzy Coralli, nós fizemos um movimento e a gente trabalhava bastante com a geometria. E cada um seguiu o seu caminho, mas a geometria ficou muito forte para nós aqui nesse grupo. A gente chamava de Vista de Niterói. Em 73, eu experimentei quatro desenhos, na verdade, mas dois foram aprovados numa Bienal. Naquela época não havia curadoria, então você enviava os trabalhos e o júri selecionava. Foi a primeira inscrição e foi aprovado, aí foi para a Bienal. Eu não conhecia artes plásticas direito, foi um contato assim, muito rápido no curso de verão, em fevereiro. Aí participei de um dos primeiros salões, foi a Bienal, e aí eu fui com a estadia, alimentação, e estive na abertura de uma Bienal. Eu achei aquilo ali muito bacana, e falei, eu quero ser artista, isso é muito bom. E veio essa caminhada de 50 anos, a exposição, como eu disse, não é uma retrospectiva, mas o Luiz Sérgio de Oliveira, que eu considero ele o meu biógrafo, porque a gente se acompanha há mais de 40 anos, não é isso, Luiz? E a Márcia me incentivaram muito a comemorar. Falou assim, é uma marca importante de 50 anos. Aí fomos para dentro para fazer essa curadoria. A Márcia me ajudou muito, porque eu, muito inquieto, trabalhei em várias frentes. Trabalhei com pintura, com fotografia, com gravura, com pintura corporal, geometria, figuração. A figuração eu trabalhei bastante quando eu participei aqui da oficina de gravura com a Ana Letícia,
Aí a parte figurativa me levou, inclusive, para fora. A gente mandava gravura, eu entrei em algumas exposições, bienais, trienais, aqui na América do Sul e na Europa também. Então, esse período figurativo foi muito importante, mas olhando para essa caminhada toda, eu sou filho de calígrafo e cartógrafo. Então, em 1972, 73, meu pai, Francisco de Carvalho e Silva Filho, me deu régua e compasso. E eu aprendi a manusear essas ferramentas e peguei o gosto pela geometria. E, ao mesmo tempo, como calígrafo, ele me ensinou a usar as penas, a usar o nanquim, que é na tinta da China. O que eu apresento aqui, pensando muito com a Márcia e com o Luiz Sérgio, que me ajudou também, nos ajudou a fazer a curadoria, é uma parte, essa influência do meu pai, pela cartografia. A gente colocou aqui no salão de vidro 7 pinturas que marcam essa passagem minha por uma geometria mais rigorosa. Para quem viu ou quem quiser, vai no meu Instagram. Eu trabalho com a ideia do quadrado, uma diagonal, divide em 2 triângulos, depois uma vertical, divide em 2 retângulos. Aí tem as pinturas também em tinta acrílica, que é o vermelho, que eu ponho um nome bem simples, vermelho, azul e terra, que também é uma geometria mais sensível. E lá no corredor tem um quadrado virado, quase que é um losango, também dividido ao meio. Mas ali já começa a aparecer a minha inquietação com essa pintura concreta que eu fazia. E a divisão do quadrado, eu já começo a mostrar a face da pintura, ou seja, a têmpera, a matéria, a materialidade, o gestual, mesmo sendo geometria, já tem a presença do gestual. E até o quadro que eu chamo de Príncipe Azul, porque ele é bem bonito, bem imponente, mas aí deu uma inquietação e depois eu falei assim, eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Aí quis parar, para quem conhece Niterói, pegar o meu caniço e ir ali para a Biboca, que é embaixo do MAC, e pescar lambari. O Luiz Sérgio, nessa época eu estava querendo provar que a arte não existia. Aí ele, após o fim da arte, do Danto, não deu conta. Aí o Luiz Sérgio propôs um seminário na UF, que era Walter Benjamin e outros pensadores. Foi uma semana, acho que uma semana inteira, né? Várias mesas, e eu cheguei lá, a Carolina, aquela doutora, eu falei para ela, cheguei aqui com uma certeza. Ela falou, e Luiz Carlos, qual é a certeza? Que a arte não existe. E agora? Agora eu saio com 2 certezas. Eu não sou filósofo e eu tenho que dar conta dessa minha questão com a arte. Aí voltei para a arte. A Márcia trazia para mim da Europa livros de street art, de grafite, e eu me identifiquei muito com essa expressão da rua. A rua, de certa forma, ela salvou a minha arte, porque eu fiquei apaixonado, aí fui para a rua e comecei a trabalhar muito de volta no ateliê, mas só que essa minha alma anarquista, como diz o Davi Baltar, que me apresentou na outra exposição, Luiz Carlos de Carvalho é maluco. Então eu queria mostrar essa maluquice, essa inquietação, essa anarquia, e foi me identificando bastante com a rua. Ela é transgressora. O George Bataille, no livro O Erotismo, ele fala que a arte é a transgressão. A gente tem os interditos e a gente entra como artista, como pensador de arte, tudo, para fazer essa transgressão. Aí eu já citei o Davi. O Davi me leva para a rua para fazer grafite, eu começo a experimentar o spray, chego aí a mutirões, também o Davi me incentivando muito. Aí foi no
Moth Meeting of Favela, lá em Caxias, na Vila Operária, que é um evento maravilhoso. E é uma coisa que, assim, me emocionou muito, porque quando eu cheguei para street art, para o grafite, eu já tinha uns 60 anos. E aos 60 anos, eu participando do mutirão com molecada de 14, 15 anos, eu era o Barba, sou o Barba, né, o Lê Barba, e eles se identificavam comigo como iguais. A rua tem essa coisa assim, a Márcia até comenta que quando a gente aparece num lugar de grafite, o grafiteiro aperta a mão, abraça, e tem uma interação muito grande, né? Tem também as reúnes de grafite. E o Davi também me provoca a experimentar pintar sozinho na rua para ver como é que é a chapa quente, né? Aí eu fui experimentar a pichação, salvo o Esquadrão Rataria, que é minha família da rua, e comecei a pichar também. A pichação, ela tem uma coisa assim de ligação comigo muito forte, que eu sou filho de calígrafo. E a pichação é uma caligrafia. Para quem conhece o G80, a geração 80, escreve o nome. Eu escrevo assim, Barba eu escrevo, qualquer um lê. Mas a geração já de 80, 90, aí já começa a aparecer símbolos, signos. E quando eu vejo o signo, me dá um start, que é uma paixão também minha muito grande, que é a caligrafia japonesa, né? Hiragana, Takagami e Kenji, e a arte de fazer a caligrafia que é o Shodo. Aí, para mim, brincando com a rima, o Shodo virou um xodó para mim. Eu comecei a comprar pincel japonês para caligrafia, e foi em 2019, junto com o Davi, nós fomos para o Japão e visitamos uma escola de Shodo. O mestre tinha 88 anos, foi muito atencioso assim, e a gente pôde ver, então, os mestres, os sensei de Shodo, e é uma coisa que eu trago para meu fazer artístico, e que que eu apresento ali, nós apresentamos os curadores, no corredor, que aí passa a ter o gestual presente, essa inquietação de não se ater ao limite do quadrado, da geometria, o gestual fica solto. O Davi me lembra que os japoneses, quando me viam pintando, falam assim, free hands, porque eles têm uma precisão, né, uma perfeição, um perfeccionismo muito grande. E as cores também. Aí a Gisele vai falar para mim, é uma emoção muito grande ter participado com eles aqui das visitas e de oficinas que a gente fez com o educativo. E quando as crianças das escolas descem a escada, elas falam assim, nossa, quantas cores, e se identificam com essa criança que está pintando ali. Aí também tem, nós fomos a Paris. O Davi, para quem não sabe, é o nosso filho, né, meu e da Márcia. Então nós fomos a Paris e participamos de um intercâmbio, e lá eu fiz uma série que eu chamo de série Montparnasse, porque eu pintei em Montparnasse, já usando o spray, e o tempo todo é a caligrafia, né? Você escreve um nome usando, para quem é criança, naquela época, treinava a caligrafia no caderno, aí faz as ondinhas, né? E é esse movimento que eu trago para a pintura em acrílica sobre papel e no gestual. Primeiro foi o gestual de jet, e tem uma outra que é lá do Engenho do Mato, que eu chamo de Engenho do Mato, que é lá em Itaipu, onde eu tenho um ateliê. Também são pinturas com jet, e numa delas eu coloco a minha tag, que é o Barba, mas o tempo todo é uma pintura abstrata. Ela tem uma relação, se eu não me engano, é Van Desburg, que ele diz que é do espírito humano para o espírito humano. Ele classifica, acho que é o concreto, ou não lembro agora assim. E eu peguei isso para mim. Para finalizar, assim, os movimentos que me emocionam, primeiro é um que eu conheci em 1973, tinha um quadro do Mathieu, que é o taxismo, que são taxas.
Então você joga a tinta ali, vai trabalhando junto com a emoção. Alguém falou no curso lá do MAN que o artista está em branco, a tela está em branco e desse embate vai surgir a arte. Aí eu gostei muito dessa ideia do taxismo. Quando eu fazia a gravura aqui no Engar, Solange de Oliveira, nossa professora, me apresentou o grupo Cobra, Copenhague, Bruxelas e Amsterdã, e eles tinham uma definição do movimento que surgiu na época da guerra, da Segunda Guerra, ou pós-guerra, não me lembro direito, eu sou muito ruim com as datas, mas eles falavam que esse pensamento racional, científico, levou o mundo a uma guerra que deu grande sofrimento e dor para toda a humanidade. Então eles optaram por trazer o pensamento da criança e do aspas louco. O Cobra, então, me influenciou bastante, o Alechinsky, o Asger Jorn e o Karel Appel. E mais para frente, um pouco, já mais recente, eu conheci também um movimento expressionista, que é o Gutai, que eu vi um quadro dele lá no MAN de Paris, que é o Kazuo Shiraga, e eles também tinham essa mesma verve do taxismo e do Cobra, e o Shiraga ele pintava com os pés, ele botava uma corda, jogava a tinta e saía dançando em cima da tela. Enfim, o que a gente apresenta é essa trajetória sempre. Eu acho que eu consegui pincelar um pouco, né, do que foi essa trajetória de 50 anos. Eu nunca corri atrás de mercado, já estive em galeria de arte, vendi muito, mas a minha intenção sempre foi me comunicar, a frase é do Luiz Sérgio Oliveira, considerar que o público seja considerado. Então, meu diálogo era primeiro com o júri de salão, participei de muitos salões, e como fui gestor também, pensar essa relação, né, da arte, do artista com o público em geral. Por isso eu fiquei muito feliz com a equipe do Educativo, aqui do Engar, que fizeram uma mediação muito grande, muito bonita, e a gente vê, né, às vezes pelo vídeo, o dia que a Valquíria esteve aqui, né, com o pessoal da dança, foi muito lindo. Eu acho que é isso, eu não sei agora para quem eu passo a palavra. Para o Luiz Sérgio, que é o curador. Ah, não, desculpe, peraí, eu sei sim, a gente combinou e eu esqueci. A diretora, porque foi quem recebeu esse nosso projeto, né, da Márcia e do Luiz Sérgio, e nos abriu o espaço, e agradecer a toda a equipe do corpo técnico, dos trabalhadores, importante, todos os trabalhadores aqui que têm um carinho muito grande com esse museu. Obrigado, Tereza. Bem, pois é, né? Luiz Carlos é aquele famoso, o menino que volta, né? A sua casa volta, não é isso? E ele agora fez essa exposição belíssima. Começou aqui como aluno da oficina, né? Depois retornou com outras exposições coletivas, né? E aí, aqui está ele finalizando essa exposição belíssima da trajetória dele. E o Museu do Engar está se sentindo super honrado de receber esse artista, né? Este niteroense, que é principalmente isso que o museu está aberto, para receber os artistas daqui da cidade. E é um grande prazer encontrar você aqui, um amigo querido, né, durante esse tempo todo, tá? Um beijo grande. Eu estou representando a Flávia, né? E também o corpo do Educativo, o André, a Manu, a Bianca. A André está ali dentro. E a Flávia deixou esse texto, né? Para também falar algumas palavrinhas sobre essa trajetória. E começa assim. Quem é Luiz Carlos de Carvalho? Devo iniciar dizendo que, provavelmente, para um crítico conceituado, Luiz Carlos de Carvalho é um pintor de criatividade exponencial.
muitas facetas e recursos diversos. Mas hoje, com toda a licença ao academicismo, irei além. Sua exposição cumpre com o propósito de transver a tinta, o papel, o grafite, o corpo, as paredes e a matéria. Cada obra conversa com o observador e é impressionante como ele sabe exatamente o que sua pintura quer e deve falar. O equilíbrio perfeito entre uma despretensiosa arte e uma metódica intervenção. O que arriscaria dizer ser sua marca enquanto pintor. As cores e as intenções depositadas em suas pinturas raramente são industriais. O pintor consegue materializar sua visão de mundo em uma simplicidade estruturalmente complexa. Uma pintura que é entendida não como um fim, mas como uma ponte para o mundo onde vida é vivida com todo o frenesi. E foi nas subidas do Morro do Estado que o encantamento pela arte urbana encontrou sua própria arte, rebelde e radical. Ousou ser escritor de muro num mundo que não tem fronteiras para o auge da subversão estética, para seu vandalismo poético e suas intervenções e interpretações plásticas. Linhas livres nos levam a ideias irrefreáveis. Luiz Carlos de Carvalho é anarquista por natureza. Para nós, hoje, será um momento de desordenada felicidade, por podermos comemorar os 50 anos de sua carreira, que na oportunidade nos presenteia com um recorte das suas contribuições na arte da rua. Mais especificamente para o setor educativo, a sua liberdade de expor trouxe dentro da diversidade da arte grandes possibilidades de aproximação com os visitantes, grupos escolares e não escolares. Tão marcante a sua obra que a exposição A Maneira do Pintor o Gesto foi disparador para ações como o evento mural do Ingá, que trouxe cultura e discussão com representantes da arte urbana sobre o grafite, o hip hop, o rap, para um ambiente que precisa ainda mais dessa desconstrução. A rua adentrou o museu para ficar. Oferecemos também para os diferentes públicos várias oficinas de pintura abstrata e stencil, inspiradas diretamente no seu trabalho. E assim, esse movimento gerado por Luiz Carlos, em minha humilde opinião, é a mais autêntica maneira do pintor, com seu gesto que é insurgente. Por Flávia Savana Vilar. Eu acho que é o Davi e depois o Luiz Sérgio, que é o curador e que faz o texto de apresentação. Vou tentar ser muito breve mesmo, porque como filho adotivo dele, herdei o falatório, né? Então eu quero primeiro já convidar vocês para daqui a 5 anos ser o 20 anos de rua, porque se eu não me engano foi em 2009, né, que a gente teve esse primeiro contato na rua. Então já fica o convite para daqui a 5 anos fazer esse, e vão ser quase 70 de não, muito ruim de matemática, meu Deus, quase 60 de carreira e 20 de rua. Esse Luiz Carlos de Carvalho é maluco veio no seguinte, uma coisa que você não falou da característica do seu trabalho, que é o palimpsesto, né, que é a cobertura desse processo de pintura, onde o que importa me corrija se eu estiver errado, é o que está acontecendo e não só o resultado em si. Isso. Então, usar esse processo de pintura. E uma das primeiras vezes que eu vi ele fazendo isso com spray, e a gente que vem do grafite, a gente vem muito da precariedade de material, de ter pouco material, então vendo o Luiz sobrepondo aquilo e não importa se por baixo ficou um prata caro, mas por cima funcionou melhor o preto com azul e outras coisas, eu fiquei assim, porra, ele é maluco, cara, tá gastando spray. Mas porque a gente, vindo de uma outra vivência, a gente tinha muito essa preocupação de, tipo, tem que gastar o mínimo possível e fazer aquela tinta render o máximo possível e tal. E ele já vinha de uma outra vivência, uma outra vida e tal. E depois eu entendi aquilo. Isso foi importante também para outras coisas de relaxar e de ver que se aquilo não está funcionando, tem que ser trocado. Se aquilo funciona melhor de uma outra maneira, tem que ser trocado. Não adianta ficar apegado àquela ideia mesquinha que você saiu de casa de que não tem que ser essa cor e tal. E aí, quando apareceu a exposição, eu, como não sou curador, não teria essa capacidade de
de fazer um texto curatorial do jeito que se deve ser, eu falei, cara, preciso de algo que para chamar o texto que sintetize a sensação que eu tive vendo o Luiz pintando na rua. E aí veio essa introdução que é o Luiz Carlos Carvalho é Maluco, e que ele aceitou super de boa também, acho que não mentir. E ao mesmo tempo é muito legal, acho que é um privilégio que eu tive dentro do que eu posso acompanhar a carreira do Luiz, de ver ele, ao mesmo tempo que ele entra na rua como uma pessoa, o que a gente chamaria da terceira idade, né, a partir dos 60 anos, ele é um jovem grafiteiro, porque ele carrega todos os encantamentos de quem estava descobrindo o que era um grupo uma família de rua, né, que nem a rataria para ele, que é a Máfia 44 para a gente lá. Em 2014, né, teve uma pintura no DCE da UF para falar sobre os 50 anos de golpe militar, e a gente foi chamado, e o primeiro nome que veio na nossa cabeça para estar junto com a gente lá foi o do Luiz, então ele fez uma pintura lá também, e sempre foi um cara politizado pra caralho, então, desculpa o palavrão, sempre foi um cara muito politizado, então era maneiro pra gente ter a figura dele lá, sabe, de um pintor mais antigo, um cara que viveu, porque a galera do grafite, do meu grupo, todo mundo, se eu não me engano, de 85, 84 para frente, então ninguém pegou, ninguém viu de golpe militar mesmo, assim, e a gente poder dividir a parede com alguém que teve que correr de polícia, que teve que naquela oportunidade, em outras vão deixar quieto, mas alguém que viu aquele período e estava ali para retratar a história viva, né? Foi um marco para a gente, foi importante, então foi um nome que a gente teve muito orgulho, né, de ter chamado na época. Então, eu acho que além de tudo, ele é um cara que sempre se propôs a permanecer jovem enquanto mente, assim, nunca se fechou para nada, e acho que se surgirem, que vão surgir, né, novos movimentos, novas manifestações, e que tiverem novas pessoas fazendo, é possível que ainda dê tempo do Luiz estar lá sendo chamado de maluco por novas gerações, assim, com 70, 80 anos, e acho que é isso, assim, passar por Luiz Sérgio. Obrigado por estar ter adotado, né, esse garoto aqui nessa jornada, e que venham mais muitos anos ainda de produção, né, para fazer os 70 de carreira, 100 de idade, vai ser o Niemeyer brasileiro. Boa tarde. Boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a Tereza, representando a direção do museu, Gisele, representando o educativo, alegria de estar aqui ao lado do Davi, ao lado também do Luiz Carlos, e junto a vocês, todas e todos e todas que estão aqui. Eu vim para cá pensando nessa oportunidade de conversar, e até quando a Gisele quando ela lê da alegria dessa exposição, desse momento, eu fiquei pensando, é alegria porque a exposição está acabando, será que é isso, sabe? Tipo, já vai, sabe? Enfim, eu juro que eu pensei, mas eu não ia falar, mas já falei, né? Mas eu fico, quer dizer, o que o Luiz Carlos trouxe para cá, eu fico pensando nessa exposição, e de fato tem algo que o Luiz Carlos falou mais de uma vez, enquanto ele estava com o microfone, naquele quase labirinto dele, da questão do Henrique Eto. O Luiz Carlos, ele é isso, ele é um artista que enfim, fez uma virada importante na vida dele, na vida de artista, e se embrenhou por esse território da arte urbana, né? E fez uma exposição bastante interessante aqui no museu, e é algo que, enfim,
que eu fiquei muito feliz de poder participar junto com a Márcia, ajudar Luiz Carlos e Márcia a pensarmos junto nessa curadoria, o que viria, o que não viria, como montaria, etc. Isso foi muito rico. E eu acho que o Luiz Carlos tem essa característica do artista irrequieto. E o Davi tem razão, porque dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu. Talvez seja o Luiz Carlos, né? Então, quem sabe outras oportunidades aí. Mas eu também, se o Luiz Carlos ele é irrequieto, eu lembro que uma ocasião eu participei de um encontro no Rio, e ao final um amigo que tinha me convidado para esse encontro veio me dizer que alguém lá, diante da minha fala, disse que eu era uma pessoa muito incomodada, sabe? E eu acho que eu sou mesmo uma pessoa incomodada, sabe? Então, quer dizer, esse é um momento de festejo, né? De festa aqui, de festejar essa exposição, esses 50 anos. Mas, enfim, já foi a própria Tereza, depois a Gisele, antes delas, o Luiz Carlos, depois o Davi. O Luiz Carlos já teve muito lustre no ego, sabe? Então, acho que já isso me libera, né, de ir nessa mesma linha. E aí eu fico pensando na questão da transgressão, que a gente falou há pouco, né, do quanto é possível a gente, nos dias atuais, ter uma arte transgressora. Que arte seria essa transgressora? Né? O que seria possível, né, nesse cenário que se tem? Na chegada eu sentei ali ao lado do Davi, a gente estava falando muito rapidamente sobre o grafite, sobre as possibilidades do grafite, como o grafite tem sido cooptado, instrumentalizado, domesticado, como lá atrás, docilizado, foi algo que eu escrevi recentemente, e fica muito difícil imaginar, sabe, o que seria essa arte transgressora, né? Nos dias atuais, uma arte rebelde, né? Parece que eu vejo isso na universidade, é uma alegria ter estudantes da universidade aqui, trabalhando no museu, no educativo. Parece que a moçada tem um foco, né? E o foco parece que é o mercado, né? Parece que é essa onipresença do capital, essa onipresença do neoliberalismo, isso parece que domina esse cenário. Mas o que eu vim pensando falar mesmo, quer dizer, seria justamente quando a gente festeja uma exposição no Museu do Ingá, e Tereza é muito minha amiga, não vou dizer há quanto tempo, porque isso, né, já não cabe, né? E ela vai entender o que eu vou dizer. Eu acho que o acolhimento dessa exposição do Luiz Carlos no museu é algo muito bacana por parte do museu, bacana para o Luiz Carlos, mas eu fico muito incomodado porque eu acho que as nossas instituições, e quando a gente tem essa presença sedutora do mercado, as instituições, elas têm um papel importante como contraponto. Eu acho que as nossas instituições, e eu vou elencar todas, começando pelo Museu do Ingá, elas estão trabalhando muito aquém do que elas podem, muito aquém, né? Eu vou elencar Museu de Arte Contemporânea, né, de Niterói, o próprio Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, a Galeria de Arte da UF e a nova Galeria de Arte do IACS, que praticamente não foi inaugurada ainda. E nisso também o Museu do Ingá, e é possível que eu tenha esquecido alguma instituição, mas são as instituições mais destacadas. A impressão que eu tenho é que, sem exceção, todas trabalham aquém do que poderiam, né? E
Quando a gente pensa, por exemplo, na Galeria do Poste, até achei que fosse o Ricardo, fosse encontrar o Ricardo aqui. A Galeria do Poste, às vezes, se destaca como um lugar que tem uma vivacidade, etc. Isso, de alguma maneira, dá a dimensão do problema que a gente tem. Um poste seu destaque é uma coisa doida, sabe? Tem alguma coisa errada, né? Porque, né? Como assim, sabe? Né? Então, eu acho que eu ontem ainda estava conversando com uma estudante de Santa Catarina e eu confesso que eu não tenho as respostas. Eu estava dizendo para ela isso, mas eu gosto de, enfim, levantar algumas questões. E eu acho que Galeria de Arte, UF, que a gente conhece bem, né? Que eu dirigi lá na década de 80, Galeria de Arte do IACS, que é uma galeria belíssima, para quem não conhece, é uma galeria linda, né? Mas que não consegue sequer inaugurar, né? Pascoal Carlos Magno, que o Luiz Carlos dirigiu, já teve momentos importantes, oscilantes. O MAC, sabe que o MAC tem 16 anos, 17, fazendo quase 18. O MAC acho que nunca foi o que ele de fato poderia ser, né? E está num momento, parece, muito aquém do que pode, né? E o próprio Museu do Ingá, com todas as dificuldades. Então vocês percebem que eu estou falando de espaços culturais nas 3 esferas do poder: federal, estadual e municipal. Então eu não sei exatamente onde estaria a solução, mas eu acho que as pessoas interessadas nas questões das artes, a gente tem que parar e pensar, sabe? Porque eu não quero, né, mudar o tom da festa do Luiz Carlos, mas eu fico me sentindo obrigado a dizer, olha, não está legal, sabe? A exposição está legal, sabe? Mas a ambiência cultural de Niterói está muito aquém do que pode uma cidade rica, né? Uma cidade com um potencial tremendo, que tem um museu de arte contemporânea, que é um dos museus, assim, não exatamente com maior visibilidade, mas com um potencial de visibilidade extraordinário, né? Temos, a partir da obra do Niemeyer, do acerto naquelas linhas. O museu é lindo, a arquitetura do museu é linda, mas eu acho que não dá para a gente simplesmente ir aceitando a coisa do jeito que dá, sabe? Tipo, a gente tem que, de alguma maneira, encontrar os canais para reclamar. E é claro que, falando isso aqui dentro, pode parecer, poxa, mas na minha casa você vem falar isso, sabe? Mas a Tereza sabe que isso não é pessoal, que não é nada, mas que é isso, é uma questão institucional que a gente tem que enfrentar. Eu falo com muito, sem nenhum problema da UF, sabe? Sem nenhum problema, sabe? A gente que conheceu o potencial da Galeria da UF, a Galeria da UF ela já atuou muito acima das suas possibilidades. Hoje ela está muito abaixo dessa possibilidade. Então, acho que o esforço deve ser sempre em esticar essa corda para a gente ir além e não ficar aquém, sabe? Então, dito isso, isso como eu disse, já fui chamado, e na universidade às vezes também me chamam, ou se não chamam, sabem que eu sou uma pessoa incomodada, que eventualmente incomoda, mas não é a intenção incomodar, né? Mas eu acho que é isso, parabenizar o Luiz Carlos, né? A exposição é de fato, é difícil condensar em uma sala, em um corredor, 50 anos de atividade, mas eu acho que você está muito bem representado. A gente conversou sobre isso, fugiu-se dessa ideia de retrospectiva, porque teria que ser uma coisa panorâmica, o que a exposição não se propõe a ser. Eu acho que tem um conjunto bacana de trabalhos que mostram, esse conjunto mostra o que, enfim, por onde você andou,
né, de tudo que você tem como condição de trabalho e de realização. Então, parabéns a você, parabéns a Tereza, Gisele, ao Davi, que está aqui ao lado também, que é parte desse processo, e a Márcia, que não aparece, mas que está ali atrás da câmera. Isso aí. Obrigado, cara. Márcia, o microfone ainda está funcionando, né? Que é a primeira vez que a gente usa. Essa fala do Luiz Sérgio é muito importante. Eu quis fazer primeiro a apresentação do Luiz Carlos, o pintor, com o gestual dele, mas tem esse artista que foi dito aqui, irrequieto, com essa alma anarquista, e é uma atuação desse niteroense, que eu me considero um niteroense hoje, tranquilo, mas são 71 anos de vida aqui na cidade, 50 anos de carreira aqui na cidade, e Luiz Sérgio foi parceiro durante muito tempo, assim, lá na Galeria da UF, que ele citou, quando começa os primeiros passos, lá no Centro Cultural, ele trouxe a Universidade Federal Fluminense para a parceria e criou um curso, alguns cursos da graduação da UF feitos lá no Centro Cultural, um projeto In Between, que aí os alunos participavam lá do curso e depois pensavam projetos para a galeria aqui no Campo Fiorito. Então, além dessa minha participação como artista, como inquieto na pintura, buscando novos caminhos e tudo, eu me apresento na cidade como uma pessoa incomodada da cultura, e concordo com o Luiz Sérgio, falo isso com muita tranquilidade, a cultura atual, porque eu comecei meus primeiros passos aqui em Niterói com o Valdemir Bragança. O prefeito Valdemir Bragança, eu fui, acho que tinha um título de coordenador de artes visuais do tal Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. E hoje esse incômodo, eu sou rebelde, eu sou revoltado, e começou a minha revolta mesmo no dia 1º de abril de 1964. Hoje eu leio um livro do Alberto Camus, que é O Homem Revoltado, para eu entender de onde vem essa revolta toda. E acho que tem um ano e pouco, se eu não me engano, o Renato, nosso comendador da Ordem da Resistência, abriga um projeto nosso, que é Segundas Insurgentes, e a gente criou a Ordem da Resistência para mostrar quem trabalha fora das instituições, nada contra a instituição, nada contra o pensamento institucional, mas quem é representante de uma resistência. Então temos a Ayla, o próprio Luiz Sérgio, o Davi, o Zé Pilintra ali, o Coruja, salve seu Zé, o Rod, e muitos outros, porque é uma ideia que a Márcia trouxe, a Márcia é museóloga, de registrar essa memória que está se perdendo. Hoje eu estava conversando com uma colega que inaugurou, se eu não me engano, o Centro Cultural com trabalho de pintura, só que, Luiz Sérgio, eu ouvi de alguém aqui em Niterói que existe agora a nova cultura. Então, a nova cultura vai até quem tem 40 anos. Maria Sherman já não é uma nova cultura, já tem 39 anos de idade, que ele fala. Aí substituíram tudo. Só que Niterói tem uma marca muito forte de realizações, de memória, de pensamento. A professora Ismênia, né, o Raimundo Romeu, uma vez eu vi o Raimundo Romeu, o ex-reitor, ele é secretário de Ciência e Tecnologia, numa reunião na Câmara Municipal de Niterói, ele falava que tinha que juntar educação, ciência e tecnologia e cultura. E a cultura seria a cabeça desse grupo. Eu estou afastado do circuito por conta própria. Falei até para o Badia, Luiz Badia, que é outro comendador da Ordem da Resistência, que terminando essa exposição eu vou me aposentar. Aí ele falou assim: Luiz, você vai se aposentar da pintura para se dedicar totalmente à pintura. Que é isso. Agora, o pensar esse incômodo que o Luiz Sérgio faz, eu acho que, não sei, porque não tenho frequentado
e fico muito feliz da Vivian ter abrigado a nossa exposição, porque nós fizemos um projeto, eu, o Luiz Sérgio e a Márcia, e não houve retorno de ninguém. Aí o museu, mais uma vez, abre as portas e recebe a exposição, e eu acho que a Flávia, eu tenho certeza absoluta, a Flávia é uma pessoa que assim, eu tenho um carinho muito grande, ela é muito querida, e ela diz que essa exposição ela serve para pensar a própria instituição museu. Ela fala do painel mural, que trouxe o pessoal do hip hop, do skate, do grafite, da pichação, da moda. E eu acho que a gente, além de ter essa coisa do fazer, né? Eu sou pintor, fazer pintura, não sei o quê, a gente tem que pensar realmente os caminhos da arte, do pensamento estético. E o Renato Cantareira, que é o nosso presidente da Cantareira Livre, que eu chamo de Comuna da Cantareira, ele está fazendo uma proposta de resenha lá no bar, que é o bar dele, de fazer discussão, roda de conversa ali na calçada do bar, e chamar depois, vai vir um período de eleições, chamar o pessoal que é candidato e tudo. Talvez, Luiz Sérgio, isso aí eu vou passar um pano quente assim, para não ser muito incisivo na coisa, talvez a pandemia tenha afastado todo mundo. Aí deu um distanciamento, esse encontro aqui não poderia acontecer, mas uma coisa que me incomoda também, eu estou falando muito, eu queria ouvir vocês também, mas me incomoda muito, eu estava conversando com o Davi, que hoje tem uma nova visão para as artes plásticas, o circuito de arte, que são os empresários de galerias que pegam um espaço e começam a cobrar do artista para pagar ali a presença numa exposição. Quando eu dirigi o Centro Cultural, era o inverso. A gente tem o espaço e o artista é importante. O artista é que faz o calendário da galeria. E através da curadoria você tem o nível, como o Luiz Sérgio fala do Museu de Arte Contemporânea, que já teve uma exposição do Beuys muito forte, muitas outras. E o mercado agora, ele atrai, e é uma coisa assim que, com a minha idade, né, Keiko, quando eu fui marchando, eu pegava trabalhos a 33% consignado e trabalhava à venda. Se eu pegasse uma obra da Keiko, eu ia trabalhar e ia entregar o dinheiro a ela. Se eu comprasse à vista, eu pegava 50%, mas eu trabalhava à venda. Hoje você paga para expor e a galeria ainda pede 50% do artista, sendo que não faz nenhuma divulgação, nenhuma promoção de venda. Eu acho isso aí, a minha maneira de ver, não estou falando mal de ninguém que entrou nesse comércio aí, que é um mercado que eu acho muito esquisito, muito estranho. Quem quer pagar para expor, mas vai ganhar o quê? Você paga lá R$600, R$500 para ter uma linha de currículo? O Luiz Sérgio falava há muito tempo atrás, numa exposição que nós fizemos lá em Botafogo, que era o Centro Empresarial Rio, que é aplausos mútuos. Então você vai, paga com dinheiro, se você vender, você vai dar 50%, e só tem artista e a família do artista. Em galeria comercial, eu estive em 2 galerias, o Paulo Figueiredo em São Paulo, logo de contato com ele, primeiro contato, ele já comprou a obra e vendeu, depois eu deixei uma outra obra geométrica e vendeu, a GB Arte também, eu deixei, ela trabalhava e vendia, só me chamava para pegar o cheque. Aí hoje, é uma crítica sim, e isso é um incômodo que me dá muito grande, porque o artista tem uma dificuldade muito grande em manter a sua carreira, em manter seu ateliê, e fazer, as obras do Davi falou, uma lata de tinta, eu acho que era o EMA, né? Ele pintava com uma lata de tinta só. Ele tinha uma lata de tinta preta, ele fazia uma pintura figurativa em vários tons com uma lata de tinta. E não vejo assim com bons olhos, Luiz, esses editais que mais promove quem está
apresentando o edital do que o próprio artista que vai ganhar o edital, porque é um edital para concurso. Aí eu vou entrar em outros caminhos também, mas eu concordo, isso é um incômodo. Eu acho que o artista tem sim que sair da sua zona de conforto e começar a discutir. A instituição, eu acho que aqui o Engar já está se abrindo. Eu tenho uma falinha sobre, não sei, não quero me alongar, mas eu acho que mas eu acho que esse incômodo, eu acho que ele é geral, coletivo, e quem trabalha em museu, acho que e os artistas que expõem em museu sentem esse incômodo, mas como, né, eu sou nova aqui no museu, teoricamente, estou fazendo aí mais de 6 meses, mas eu penso muito sobre as possibilidades da transgressão a partir de obras como o do Luiz, né? A Flávia até comentou aqui sobre como ela foi um expoente para ideias, né? E eu acho que partiu desse ponto, porque já é uma transgressão trazer um pouco essa questão do grafite para dentro do museu. Mesmo que a gente sabe que, por exemplo, o Mar, tem muita exposição lá que é babado de grafite e tal, galera. Mas não é em todos os equipamentos públicos que existem essa possibilidade de vir, como ontem veio 2 jovens do IEPIC, e a gente começou a falar sobre tag de pichação a partir das suas obras. E eles não falaram sobre tag comigo, tipo, pichação, parada chata, ruim, bagulho, sabe, que não é bem visto. Era uma galera de 16 anos trocando sobre tag, tipo, como arte fundamentada. O que já é um mindset diferente. Porque quando, galera dessa idade que tá na rua pichando e recebe uma bronca de um policial ou é preso, já existe toda essa repressão para não transgredir a partir do que é arte. Então, ver aquilo para mim já é uma transgressão absurda, essa galera se sentir familiarizada de vir aqui, curtir, ver, trocar sobre, né, essa representação da pichação aqui. Mas também falar sobre as possibilidades que eu acho a partir das suas obras. Porque rolou todas essas obras que falam sobre grafite, arte urbana, mas o que os espaços eles conseguem ultrapassar a partir do que o artista expõe, sabe? E aquilo não é puxando sardinha da gente, não, mas fazer um evento de arte urbana com uma galera como a Ayla, que está aqui hoje, que sabe, Zulu King, o Rajed, que a galera que o Andro, que a Bianca, a gente foi lá, que chamou, eles chamaram. Eu acho que são atos de transgressão, porque não são coisas assim, internacional vai rolar num museu, que é, sabe, top 1 do Rio, uma vernissagem com esses caras. É pra comunidade, é pra galera de Niterói, é pra galera de São Gonçalo, é pra galera que, sabe, consome arte daqui. Não é só fazer porque tá na moda, é fazer pra abraçar a comunidade que consome muita arte urbana. Então eu acho que transgride muito isso, e ver as oficinas que a gente faz, que você faz, porque eu acho que começa a passar o incômodo para um ato ativo, sabe? As ideias do educativo também, do museu, de trazerem ideias transgressoras e executarem. Não para aparecer na mídia, para ficar famoso, mas para alimentar o verdadeiro, o que é arte de verdade, o que é arte da rua, que é arte que tem que ser valorizada. Porque a gente recebeu, o mural foi uma galera da arte urbana, galera do rap, galera trocando conhecimento. Não transgredir só por, sabe, atos, mas o conhecimento é transgressor. A galera se apropriar no local público, fazer um evento pro povo, pra galera da arte urbana, e trocar ali um ato de conhecimento, trocar contato, se ver, se enxergar ali. Uma pessoa com orgulho e fala, sou artista mesmo, faço rap mesmo, grafito mesmo, picho mesmo. Eu acho que isso é transgressor pra caramba. E a gente acha que, porque, sabe, muitos museus estão agora na ativa debatendo sobre isso. Mas ainda tem gente que leva dura na rua por estar pichando. Ainda tem gente que não é respeitada por fazer grafite. Ainda tem gente sendo desrespeitada. Então é um trabalho que não tem fim. Por isso eu acho que a transgressão também às vezes não vai ter fim. Vai ser um trabalho eterno do artista, né, de propor esses primeiros passos de vir aqui expor, botar a cara para expor. E da galera do entorno também, da comunidade. Então acho que é um trabalho coletivo. O incômodo é coletivo, mas a ação também tem que ser coletiva. E tem que ser abraçada. Como a Ayla abraçou, o Rajed abraçaram. O Zulu abraçou os convidados, né, convidados de peso, galera muito brava, e vieram aqui de graça para falar com a população de graça, sabe, sem holofote, sabendo da correria, sabendo do trabalho da galera. Então eu acho que, isso é muito transgressor, sabe? Não é pelo holofote, é pela população, tá ligado? Eu ia falar sobre, porque o microfone passava aqui. Não, para cá lá no... Porque eu acho que é uma questão até de sorte, sabe? Não sei se a palavra seria sorte,
Porque a gente entende também, eu entendo que a galera que trabalha no museu não é a dona do museu, não é a galera que paga a luz do museu, não é a galera que, vamos dizer, que cuida do museu. Melhor, a galera que cuida do museu, mas não é o que decide o que as coisas acontecem. Então a gente vê, por certas pessoas que trabalham aqui, em outros espaços também, esse espaço, sabe, que dá mesmo, é o espaço, sabe? Porque a gente ainda está na luta, né? Mas a gente já está chegando aí e sendo recebido com muito respeito, entendendo totalmente essa dificuldade, né, vamos dizer, ou do Estado, ou do município, e de apoiar isso, entendeu? Então, a gente está, de fato, ocupando, eu vejo isso como forma de ocupação, essa abertura, que faz muito importante. Eu falo, às vezes não é um holofote, mas vou te falar que é importante também para os nossos portfólios, né? A gente participar de espaços que realmente, poxa, caramba, você conseguiu expor no museu, aquele museu, sabe? Nos ver como artistas, porque até então fica muito resumido para o acadêmico, sabe? Para o privilégio, e aí a gente vê que todos têm a capacidade, dentro da dificuldade de material, né? Porque a gente às vezes tem que vir com o nosso material, com transportar a arte, entendeu? Estar aqui, convidar, fazer a rede social. Eu vejo aqui com o carinho que o pessoal daqui faz na rede social, né? Mostra o que está acontecendo, convida. Então, assim, nós estamos nesse momento mesmo de transição de consciência e que depende muito disso, sabe? A gente realmente vou lá pegar minhas paradas todas, vou, entendeu? Sem nenhum apoio financeiro, sem nenhum tipo de... Porque, a gente não vai ganhar uma grana, mas de repente a prefeitura, não sei, a arte, a cultura, pode botar um transporte aí, sabe? Tentar pensar melhor de uma certa forma como trazer mais artistas, né? Enfim, eu queria até falar muito mais dos seus 50 anos de cultura, porque tá rolando 50 anos de hip hop, 50 anos da Ponte Rio-Niterói, 50 anos da UERJ, né, a Escola de Formação de Professores. Eu estou comemorando muito 50 anos, eu estou dentro, estou quase chegando nos 25, então estou assim, muito emocionada de ver que uma referência que eu posso chegar aos meus 50 anos com luta, fazer parte de uma ordem que pensa nisso, não pensa só na esquetética, que a gente fala de pintura, a gente para conversar sobre tudo, a família, como é que está, como é que está o seu processo artístico, e é muito importante esse tipo de conversa. E aí a gente encontra outras manifestações artísticas também, e que é muito importante, que a gente faz arte, sabe, que a gente pode misturar as coisas, que é o caso mesmo do próprio Luiz, que veio, você vê hoje numa arte dele, quantas técnicas que ele conhece. Às vezes o pessoal olha e fala, uma pincelada, duas, não, entendeu? É uma questão de cor, é uma questão de movimento, de gesto, é uma questão de materiais diferentes, de culturas diferentes. O cara foi lá no Japão, entendeu? Tipo assim, teve de perto, pode trazer isso também, que é tudo sobre a caligrafia, que também já vem nessa parte da pichação, entendeu? Que não é uma caligrafia também, a gente escreve o nome, depois vem os símbolos, tudo isso. Eu tô amando estar aqui, é sempre uma aula quando a galera se encontra. Né, eu acho que isso é o mais importante, porque a gente não encontra isso na escola. Nós artistas geralmente temos sempre que a mente vai falando mais rápido e a boca. E aí eu esqueci o que eu estava falando. Não, sério, não esqueci mesmo. Mas é tipo algo assim, a gente tem que estar sempre quebrando barreiras, saindo da caixa, pintando a caixa e muda a pintura da caixa, e, entendeu? Enfim. E é uma questão que eu acredito de união. Quando eu me convido para uma ordem, cada vez que eu tô aqui, eu tô entendendo melhor a ordem que eu tô. Eu sei que eu tô preparada para estar na ordem, mas a gente tem que entender isso melhor. Qual o grau de iniciação? Hoje não, a segunda faz uma semana. Ai, gente, estou já me buscando ler as coisas todas, porque acho que é importante a informação, entender a resistência que vem do conhecimento da história. Isso é muito importante. Te dá os parabéns, meu amigo. Sei que você me chamar, eu tô dentro. Eu vi todo o seu processo, você chegando, a galera, aquele cara branco, coroa, não sei o quê. E você veio aqui, entendeu? E mostrou o seu caminho todinho. Ninguém pode falar um A fora, porque sempre respeitou todas e todos, entendeu? E com muito carinho, com muita força. Vocês me deu muita força já. Quando eu vejo vocês, sua companheira, que você fala, hoje eu estava pensando muito sobre isso. Que hoje faz sentido. Do lado do homem, ou da mulher do homem, né? Sempre tem uma mulher, né? Nessa frase, o pessoal falava que tinha uma mulher atrás. E aqui, eles dois, um vai na frente e vai atrás, assim, como é importante também a parceria, né? De uma dupla, de um casal, assim, parabéns, cara. A exposição lindíssima. Eu tô vendo aqui, já que eu já tô me organizando, que eu quero comprar uma obra. Eu não sou nem muito de comprar, gente. Você sabe, né? Enfim, sério. Mas com certeza já tem minha obra lá, porque tá muito lindo e ver esse processo
fantástico, entendeu? E a gente ainda tem mais aí um tempo ainda para ver novos movimentos e novas ordens. Obrigada pelo convite, parabéns, amigo. O Luiz Sérgio falou do incômodo, mas eu incomodei muito o Luiz Sérgio. Ele é meu orientador e quando eu me chamei, porque eu não tenho formação acadêmica, mas ninguém sabe, eu vou falar novamente aqui, eu tenho doutorado no campo do desejo. Eu sou doutor pela UF, Universidade Federal das Faculdades. O título foi outorgado pelo nosso colega, que na época era o coordenador da pós-graduação em arte da UF, e o meu doutorado é em curadorismo, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte daquele grupo. E eu, como incomodo o Luiz Sérgio, vou incomodar sempre. Uma vez a UF comemorava 25 anos de galeria da UF, aí ele me convidou, que a gente trabalhava naquela época com a ideia de arte pública. Eu falei, tá bom, Luiz Sérgio, eu vou vender o prédio da UF. Aí fiz todo o projeto, ia botar umas moças que eram na época monitoras do MAC, carro de som, bandeira. Aí deu um problema lá na UF, deu um problema e me chamaram e rolou um constrangimento. Ainda falei assim, Luiz Sérgio, se eu for para dentro mesmo, o que acontece? Aí o Luiz Sérgio me respondeu que eu acho que que a gente iria para o conselho, né, acadêmico, uma coisa assim. Eu falei, não, tá bom. Aí fiz um cavalo de Troia, botei lá dentro o endereço e todo mundo vê na internet. Mas eu acho que essa ideia que o Luiz Sérgio traz da arte pública, e hoje ele trabalha com decolonialidade, tem um grupo que acho que é América Latina e América Central, Caribe, uma coisa assim. Então eu acho que o museu, o pessoal novo do museu já está trabalhando nesse sentido. Como a gente falou em anarquia, eu estou relendo o Kropotkin, e ele diz que esse prédio é nosso, né? É o nosso dinheiro. Então é necessário que a gente tenha essa transgressão, como a UF. O Luiz Sérgio, sempre que me recebia lá nos encontros na UF, ele falava que é uma universidade pública e aberta. Eu acho que aí você começa a transgredir e quebrar essa coisa de uma arte, né, de elite para elite. E a gente está falando aqui, a Gisele, ela toca num ponto que é o preto, né? É o preto, quando ela fala do mar, e a gente tem preto, tem todes, né? Então é repensar essas instituições, não negando o patrimônio, mas é repensar quem nós somos e pensar o nosso patrimônio. Eu vou passar a palavra para o nosso comendador, mas tem a comendadora Carol também, que fez um trabalho maravilhoso. Foi doutorado? Não, mas seu Zé, por favor. Saravá. Licença, gente. Boa tarde a todas, todos, caso haja alguém não binário aqui nessa roda linda. Então, todos e todas falaram de incômodos, né? Tem uma divergência amorosa em relação à fala da Gisele que converge um pouco aqui com o LC maravilhoso, né? Primeiro, assim, parabenizar, tá? Você, a sua atuação, né? Falo com muita humildade, né, sobre a minha divergência, porque, assim, eu sou professor de arte em Maricá e no estado agora. Talvez, como várias e vários, estou aqui por conta dessa dupla maravilhosa, né? Enfim, que certamente influenciou muita gente positivamente, trouxe muita gente para o campo das artes propriamente. Quando o museu, tá, promove essas ações, e o museu é nosso, isso aqui é pago com o nosso dinheiro, né? Então, assim, não se trata de uma apropriação no sentido de você estar, por exemplo, ocupando algo que não seja seu. É rigorosamente nosso. Isso em si, eu não acho que seja transgressor, né? Isso é o museu cumprindo rigorosamente o seu papel, tá? Ele está cumprindo rigorosamente o seu papel. Agora, gostaria, provavelmente, invadindo um pouco, falando um pouco pelo professor aqui, que realmente, assim, quando ele falou do incômodo em relação ao poste estar em destaque e, eventualmente, os aparelhos, né, o sistema das artes oficial, digamos assim, pública, né, de Niterói, por exemplo, não está fazendo dentro do que poderia realmente, eu entendo que há uma confusão entre público e privado.
por mais que eu ame a Galeria do Pós, por mais que eu acho que eles publicizem arte, né, e envolvam as pessoas, né, mas isso ainda é uma iniciativa particular, a despeito de todas as bolhas, né, que esse grupo maravilhoso está furando aí, né, há várias décadas, mas realmente assim, o transgressor, sem dúvida, é essa estratégia que vocês colocam, né, de trazer aquilo que não era reconhecido eventualmente como arte, né, de uma transgressão propriamente, mas que ela pode ser discutida, conversada dentro de um aparelho das artes público, né, e acho que a gente precisa de mais disso. Eu venho circulando, né, há cerca de 1 ano e meio, depois da reabertura, por conta da pandemia, né, em várias ações assim, né, que estão acontecendo. E elas são muito relevantes, mas sim, tem essa informalidade. Né? Eu me lembro quando eu era gerente, né, não vou falar qual era o banco, de PJ, né, de um banco particular, muito grande, multinacional, e aí me chega um dono de uma galeria. Eu olhei o extrato da conta dele e achei aquilo muito esquisito. Assim, mas peraí. A gente sabe que o seu faturamento suposto é de pelo menos 1 milhão aqui por mês e tal. Por que você está passando 10 mil pela conta? Você está magoado comigo? O que houve? Ele, não. Você não sabe qual é a prática, meu filho? Ninguém te ensinou? Eu falei assim, não, qual é a prática? A gente usa cash. Com cash não precisa declarar imposto. E aí, assim, essa coisa também de você chegar, a consignação, como o Luiz falou, se você trabalha a venda, eu vendi as obras de arte de um amigo. O meu co-orientador de mestrado, e que é um grande amigo, né? Esse cara, ele quis se lançar como pintor. E aí, olha que coisa interessante, eu trabalhei uma venda dele, entrei em contato com vários e vários amigos meus, que eu sabia que podiam adquirir a obra, que podiam gostar, e aí um amigo meu não apenas comprou um, como 3. E eu fiz uma comissão em cima disso. Né? E assim, acho que é justo. Né? Foi combinado, né? Não me considero um comerciante das artes, né? Eu tenho uma atuação como curador, como agitador, produtor, professor, mas assim, foi combinado, mas essencialmente eu trabalhei aquilo, houve cuidado, houve carinho da minha parte em conduzir aquela aquisição de um trabalho de um amigo querido por parte de outro, né? E aí realmente assim, você vai pagar 50%, né? Além de você ainda pagar para ocupar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa definitivamente errada. Eu acho assim que seria o caso mesmo de uma classe artística se recusar isso, se recusar. Né? Esses editais também, né? Muitas das vezes você entra ali no edital, eu, por exemplo, assim, né? Eu não dependo disso, não dependo do sistema das artes, não no sentido das instituições, né? Eu me sinto parte do sistema porque eu ensino arte, eu estou ajudando a formar público. Né? Na minha sala de aula, eu levo muito, inclusive, do que eu estou vendo aqui, levo para a sala de aula, para as crianças, para os jovens verem que não é só um troço do Renascimento, não é só um troço de 400 anos atrás, por mais que eu até ame, eu gosto também, entendeu? Vejo o Renascimento de outra forma hoje, mas, enfim, mas para saberem que está vivo, estamos tratando de fenômenos vivos, né? Agora, você às vezes está você está sufocando o artista, né? Quando a pessoa chega lá e ganha um edital, cara, essa pessoa, ela já está lá devendo os tubos, já passou até fome muitas vezes, ou às vezes está assim com 30, 40 anos, vivendo de favor, sabe qual é? Né? Então, é complexo isso. Eu acho que esse incômodo, ele está muito bem colocado, tá? E acho que é necessário que a gente faça, não sei se é uma rearticulação dentro do nosso campo, para que a gente faça uma rede de apoio e que a gente possa resistir de alguma forma, entendeu? Inclusive, assim, a cada 15 dias eu estou aqui, se algum artista precisar, eu deixo as chaves lá de casa, em Itaipuaçu, fica no AP lá, entendeu? E pode ser uma forma de apoio, se alguém quiser, enfim. Né? Ia ser interessante ter uma casa-galeria. Vou passar a palavra aqui para a nossa comendadora. Poxa, eu nem sabia que ia sobrar para mim. Mas eu vou aproveitar e vou falar pensando em anarquia, né? Pensando que no pouco de contato que eu tive das aulas sobre anarquia, que o anarquismo ele é uma estruturação, contrário do que o senso comum fala de bagunça, é muito organizado, né?
é a consciência de cada um do seu papel e não precisa ter chefia. Por isso eu vou falar da Márcia, porque para mim a Márcia é a anarquia do Luiz Carlos. Ela que estrutura a anarquia do Luiz Carlos, eu penso assim. Então, meus parabéns, Márcia, pelos 50 anos de Luiz Carlos. Parabéns, Luiz Carlos, mas parabéns, Márcia. Não dá para ver Luiz Carlos sem Márcia, não dá. A Márcia não quis falar, ela não gosta de falar assim em público, mas o trabalho da Márcia, além da curadoria, foi muito elogiado. O pessoal aqui do museu relata isso para a gente. Ela me auxiliou desde o primeiro momento. Ela vive comigo há 43 anos, é minha curadora e cuidadora, né, Renato? E a gente debruçou sobre esses 50 anos e pensava muita coisa, e fomos chegar no ateliê, tirando coisa da mapoteca para ver, desenho, gravura, pintura, para chegar ao que está aqui. E a Márcia fazia, como é museóloga e foi responsável por espaço expositivo de museu, ela conhece muito bem o espaço expositivo, montagem de exposição, e ela desenhou no mínimo uns 10 mapas. Todo dia ela acordava e mostrava um mapa novo. Luiz, o quadro vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar aí. Eu ligava para o Luiz Sérgio. Ei, Luiz Sérgio, não, tá bom. Aí, não, mas peraí, vou trazer o quadro daqui para lá. O Luiz Sérgio tinha dado a ideia de não colocar uma fileira de pinturas, mas fazer um mural ali grande, uma coxa de retalho. Aí todo dia a Márcia trazia um mapa diferente. Olha, aquela série vai ficar à direita, agora vai ficar à esquerda e vai ficar lá na frente. Foi um trabalho assim, de uma profissional que tem um reconhecimento muito grande na museografia, museologia brasileira. Ela tem uma larga experiência, já passou por vários museus, e eu acho que a Carol tem razão, porque assim, a Márcia e a Isabela são as pessoas que me fazem ter essa alegria de viver, essa vontade de fazer arte, né? Não aquela arte de mercado, né, Luiz Sérgio? Uma vez eu comentei numa das aulas do Luiz Sérgio, falei, Luiz Sérgio, eu acho que eu não sou artista. Aí pergunto, por quê? Porque todos os alunos, ela é mestrado, todos os alunos aqui estão falando de mercado, de entrar em mercado. Eu nunca pensei em produzir para mercado, eu pensei em vender, né, para comprar um champanhe, um uísque ali, uma coisa lá. Mas a Márcia realmente, ela motiva e ela elogia alguma coisa que está assim, que eu produzo muito. Aí ela olha e fala assim, gostei desse aqui. Aí já apontou, eu vou fazer mais uns 100 pelo menos naquele estilo. Agradecer também um artista que me adotou como pai, que é o Rodrigo, é o Rod Helcor. Ele é o parceiro, Carol, de anarquia. Ele já participou de grupo de estudo de anarquia lá na UF. Anarquia é uma coisa, como a Carol falou, que ela foi apagada intencionalmente, escondida, e traz... Uma vez disseram que ele, ex-presidente, estava fazendo uma anarquia em Brasília. Anarquia é autogestão, ela pensa numa sociedade por autogestão, contra o autoritarismo, contra esse poder que a gente estava falando, que a Gisele fala, que é um poder opressor, e contra todo tipo, né, de discriminação, xenofobia, homofobia, feminicídios, essas coisas todas. Então é pensar a sociedade de uma forma com mais amor, e como eu sou assim mais antigo, paz e amor, né? Porque o mundo está agora num período de muitas guerras. Renato, você quer falar? Exato. Pluralidade singular e singularidade plural. É isso. O Luiz Sérgio, ele é um grande orientador, e ele provoca isso numa geração mais nova lá pela universidade, já faz isso há muito tempo, mas com a criação do curso, né, de graduação em arte, e agora tem exercício também de arte, da pintura, estão fazendo pintura também agora no curso? Não, alguma vez.
É uma possibilidade. Né? É uma possibilidade. Eu acho que traz para dentro da universidade, eu estou falando, porque a Marta ficou de vir, a Marta D'Angelo também me ajudou muito nos cursos e seminários que ela fazia, estava aposentada, né? O Luciano Vinhosa, que é outro professor, doutor também, vai estar segunda-feira lá na Insurgência. Ele é professor orientador. Ah, tá vendo? Ah, é? Aí tá ali, ó. Que eu acho que vai passando, de certa forma, o bastão para uma geração mais nova. Renato, você quer falar? O Rodrigo quer falar? A gente está trazendo aqui um Malbec para brindar, como eu falei, a arte e a alegria de viver, e esse encontro, né, maravilhoso, e que hajam muitos mais encontros aqui no museu. Antes de você encerrar, eu queria falar. Você ficou incomodado? Não, o que acontece? Eu estou desde final de novembro sem a oportunidade de conversar mais longamente, porque a gente está sem aula, né? A gente está no recesso. Então eu fico meio querendo falar, né? Carol ouve pra caramba em casa, Carol fica me ouvindo, né? Enfim. Mas eu acho que tem uma coisa que eu vou dizer, que talvez eu estou aqui entre artistas, e não seria muito prudente, mas como eu também sou muito imprudente, eu acho o seguinte: quando eu falei há alguns momentos sobre a questão das instituições, eu acho que as instituições elas estão funcionando aquém do que podem e deveriam. Eu acho que é importante pensar, inclusive com alguma convergência com o que o professor de chapéu estava falando. Eu acho o seguinte: as instituições, seguramente elas são nossas, né? Mas elas não são somente nossas. Elas não são só dos artistas, né? Elas não são só dos artistas. Senão fica aquela coisa que alguém já disse lá atrás, que o que é meu e o que é nosso é meu também. É meu no sentido, né, que você está incluído nesse nosso, mas não é aquela coisa. Então eu acho que o Luiz Carlos há pouco mencionou alguma coisa que lá atrás eu citei em um texto que não é meu, que fala da sociedade de aplausos mútuos. O meio artístico muitas vezes se transforma numa sociedade de aplausos mútuos. Você me aplaude e eu te aplaudo em seguida, né? Então a gente precisa furar isso, entender que as instituições elas são dos artistas, mas elas são acima de tudo da sociedade. A sociedade. Na sua diversidade, na sua pluralidade e nas suas singularidades. Ela tem isso. Então a gente tem que entender essa equação, e a gente precisa ter, no processo de gestão dessas instituições, condições de acolher os artistas, mas entendendo, é a minha posição, que esse acolhimento dos artistas não é o fim da instituição, é o meio para chegar à sociedade, entendeu? O fim da instituição não é acolher artista. O artista é parceiro disso, ele é parceiro. A instituição trabalha para a sociedade na sua diversidade, na sua pluralidade e nas suas singularidades, que também tem que ser contempladas, né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar, sabe? Porque muitas vezes a gente vê o processo de gestão, e é claro que eu não vou entrar nesses detalhes de como esse processo se dá, mas são, para dizer o mínimo, complicados, né? E a gente não se articula para manifestar o nosso descontentamento, o nosso incômodo, e fazer a pressão como categoria de artistas, sabe? Como, né, pessoas envolvidas no processo. Então, acho que, se por um lado a instituição nos acolhe, isso é bom, mas isso não é tudo, né? Entendeu? A gente tem que entender que esses espaços, porque senão a gente vai ficar falando a nós mesmos. Não é isso que se quer. Quer dizer, do meu modo de ver. Eu só queria voltar a isso para
Agradecemos, Luiz Carlos. Aulas e palestras. Por hoje, o nosso Zé Pilintra e o Luiz Sérgio, eles fazem uma coisa que eu tentei levar quando eu fui representante junto ao Ministério da Cultura, que é a consciência de trabalhador da arte e da cultura. A Carol falou, esse é um pensamento que a gente traz no socialismo, comunismo, tanto o comunismo de Marx quanto nós anarquistas, mas é necessário, eu ouço na palavra do Luiz Sérgio, que é essa consciência de trabalhador da arte e da cultura que falta. Muitas vezes nós na rua, né, do grafite, do street art, tem muito ego, muita adrenalina, mas eu achava que ia encontrar muito mais consciência, né, porque está no veneno lá, tem toda uma sociedade reprimindo. Eu acho que a fala do Luiz Sérgio é muito acertada, assertiva, e que eu espero que, né, as instituições, somando a palavra do Luiz Sérgio, comecem a promover mais encontros para a gente incomodar mais a nós mesmos e as instituições. Obrigado a todos vocês. Saúde e anarquia.